Me apoiando em paciência. Mensagem de 10 de novembro de 2015. Que as bênçãos e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês, moradores do coração. Preciso confessar que esta não será a minha mensagem favorita. Na verdade, não porque contém notícias ruins ou qualquer coisa assim. Apenas difícil para mim. Tive dificuldades em ouvir o Senhor hoje à noite. Às vezes, Ele é muito quieto e silencioso. Eu disse ao Senhor após o meu período de adoração: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Simplesmente eu não posso ouvi-lo. Por favor, Jesus, o Senhor tem alguma palavra para nós? Jesus disse: Meu amor, estou sempre aqui com você, sempre. Quando ele me respondeu, ouvi sua voz bem baixinha. Não era cristalina, então lhe respondi: Pela fé eu sei disso, Senhor. Jesus disse: Mas ainda mais do que pela fé, eu envolvo meus braços em torno de você, Claire, e encosto você em meu coração. No entanto, nem sempre você me vê. Eu me escondo de você. Então eu disse: Por favor, Senhor, deixe de se esconder e fale com os moradores do coração, que estão ansiosos para ouvir suas palavras esta noite. Então ele começou: Meus filhos, paciência e perseverança não vêm facilmente. São vencidas a custo, o custo de esforço constante e vigilância sobre sua natureza carnal no mundo. Vocês não estão acostumados a esperar e perseverar. Muitas coisas são oferecidas a vocês. Gratificações constantes, desde fast foods, drogas, sexo fora do casamento, muito uso do crédito, compre agora, pague depois. Nenhuma dessas coisas apoiam a virtude. Ao contrário, elas aumentam a impaciência e a natureza compulsiva para satisfazer todos os desejos possíveis. Se desprender dessas amarras de gratificações constantes não é fácil, exige constante esforço. A fadiga enfraquece a vontade própria e aumenta as compulsões. Muito do que as pessoas tratam como um transtorno psiquiátrico é apenas o resultado de ter sido criado em uma sociedade de gratificações constantes. Até mesmo a televisão submete a mente em esperar resultados rápidos. Você se torna programado a ver programas que normalmente levam meses a anos para ficarem prontos. E de repente, em alguns minutos de programação estão ali. Isso deixa uma impressão, um suco na sua consciência de que a vida pode ser vivida na via rápida. Isto naturalmente leva a graves erros de julgamento e raciocínio também, que deixam adultos em seus 30 anos com mente de adolescentes. Muitos erros sérios são cometidos e o impacto traz consequências à próxima geração. Seus filhos tornam-se um subproduto deste modo de vida. Aqui é onde eu devo intervir e ajudá-los a retornar a uma vida de sanidade, de ciclos que promovam diferentes aspectos em suas vidas: a semeadura, o cultivo e a colheita. O descanso entre os ciclos, cada um cobrindo períodos de meses, tempo adequado para acertar as coisas. É muito complicado explicar tudo isso aqui, mas basta explicar que os ciclos lunares e solares da vida na Terra foram deliberadamente projetados para otimizar uma vida equilibrada. O homem, com o uso da tecnologia, tem jogado fora a perspectiva. Quando pessoas que estão colhendo deveriam estar semeando,
Outras estão cultivando quando deveriam estar descansando. A impaciência faz saltar de ciclo para outro por vontade própria. Meu ponto é a paciência e a perseverança. E a temperança foram distorcidas, permitindo assim a tomada de más decisões, raciocínios que levam ao pecado, que podem resultar na perda da alma. A maioria de vocês que acompanham este canal tem vindo a se familiarizar com a ideia de que as coisas levam tempo, mas alguns de vocês têm sido bastante impacientes e desencorajados com vocês mesmos. Eu lhes dou mais tempo para alcançar metas do que vocês mesmos. Vejo quão profundamente arraigados vocês estão nesses ritmos não naturais. Entendam que os projetos têm um tempo certo para ocorrer. Grande parte do desânimo experimentado no dia a dia tem a ver com a insatisfação em si mesmos. É como se as coisas simplesmente não acontecessem rápido o suficiente. Eu não estou dando a vocês permissão para pecarem. Eu estou dando-lhes respostas de que suas vidas parecem tão frustrantes e lentas em mudar. Há também um espírito de ambição para levar em consideração. Combinado com o perfeccionismo, este par é formidável na redução e determinação. Autoestima é um senso de controle, fazendo com que você estique constantemente os seus limites, que apesar de seus esforços mais agressivos, terminam em fracasso. Com o tempo, isso se torna um padrão de que você começa a se afrouxar na determinação. Este é um meio muito eficaz para desencorajar vocês. Então, ontem apresentei-lhes uma imagem de perseverança e uma imagem de compulsão, a tartaruga e a lebre. Hoje, quero que vocês se identifiquem nestes dois personagens e comecem a aplicar a sabedoria divina na forma como que vocês fazem as coisas. Satanás é muito inteligente na aplicação dos princípios de tempo contra você, para causar ansiedade e insegurança e ações forçadas. Então eu disse: lembrei-me de algumas coisas que Ezequiel e eu passamos e eu pensei aqui: olha só, isso aconteceu na minha vida. Lembro-me de um sentimento de termos que fugir para a América do Sul, antes que tudo desmoronasse nos Estados Unidos. E isto foi com base em uma palavra profética, dada a nós por um profeta bem estabelecido, e um convite de pastores para irmos embora para a Colômbia, na América do Sul. Isso aconteceu há cerca de 20 anos atrás. Acabou sendo um desperdício de tempo, porque nada aconteceu em nosso país, o que provavelmente era misericórdia de Deus no momento. Mas o Senhor nos usou de qualquer maneira. Fomos capazes de ministrar em toda a Colômbia. Havia momentos no início do nosso casamento quando sentimos a urgência de nos mudar, e essas pareciam escolhas errôneas. O Senhor continuou: você ficaria espantada com quantas histórias como a de vocês é comum na vida dos crentes. Meu povo, não tenham vergonha dessas falhas. Não permitam que o inimigo vença vocês com embaraço. Muitas vezes foram suas orações que salvaram vocês de um desastre. Foi a fé que os levaram a pensar desta maneira. Isto não é motivo para se envergonharem, embora que para o mundo vocês sejam tão desprezados e ridicularizados por esse tipo de pensamento. O que estou me referindo aqui é sobre adiar decisões importantes em suas vidas, pensando que não há mais tempo para vocês.
Aqui existe um equilíbrio entre agir e esperar. Se você é muito atento a mim, você vai conhecer os tempos e as estações. Se as coisas forem mudar, vocês serão informados, assim como fiz em junho deste ano. Neste momento, milhares e milhares estão se convertendo do islamismo para o cristianismo. Se a noiva não tivesse sido alcançada, estas almas teriam perecido. Gostaria de compartilhar a visão que Ezequiel teve alguns dias atrás. Havia um longo penhasco, o mais longo que podia enxergar. Ele caiu em um abismo e junto haviam milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, tantas quantas se podia ver. Elas estavam todas correndo, lado a lado, ao longo do penhasco, em direção a este abismo horrível, que cuspia fogo e fumaça nas cores vermelho, laranja e preto. O abismo tinha muitas bordas e diferentes níveis. Demônios monstruosos estavam rasgando e torturando essas pessoas em maneiras diferentes. Era um lugar de horror indescritível. Fiquei profundamente chocado por 2 dias e noites com esse sonho. No terceiro dia, acordei com muito medo e muita ansiedade. O Senhor me mostrou, à beira do abismo, a mesma visão. Só que desta vez, uma grande mão humana se estendeu ao centro do abismo, impedindo que as pessoas caíssem. Vi então os trabalhadores humanitários na Síria, que foram martirizados em agosto desse ano. 11 mártires, 8 homens, 2 mulheres e um menino de 12 anos. Eu os vi no paraíso, e eles estavam em um desfile sobre os ombros de almas celestiais. Acenavam com ramos de palmeiras e celebravam com grande regozijo. A visão então voltou para a multidão no abismo, e as pessoas estavam se voltando e correndo na direção oposta, para uma grande cruz luminosa. E o Senhor interrompeu e falou comigo. O que você leu e ouviu e imaginou a partir das reportagens desse evento eram fatos aterrorizantes. No entanto, lembre-se que eu sou fiel e minha proteção estava com estas almas martirizadas. Mesmo nos momentos de grande dor e angústia, tortura e morte, eu já tinha começado a levá-los para fora de si, e suas almas estavam brilhando, envolvidas em êxtase e bem-aventurança celestial. Eles não sentiram nada, não lutaram e não fizeram nada além de me glorificarem e clamarem o meu nome, com os olhos voltados para o céu, em um testemunho forte e poderoso para as multidões que se reuniram para assistir ali. O Estado Islâmico forçou milhares de pessoas na cidade para assistir a esses atos violentos, onde eles estruparam e decapitaram, crucificaram os cristãos. Foi relatado por diversas testemunhas que estes mártires estavam falando continuamente à multidão para entregarem suas vidas para Jesus. Olhavam para o céu sorrindo e clamavam: Jesus, Jesus, enquanto coisas horríveis eram feitas aos seus corpos. Jesus continuou: é por isso que há tantos relatos de milhares de casos de conversão a mim. Há um panorama geral aqui. Há uma sabedoria maior. Ezequiel continuou: o Senhor me deu esta passagem em Isaías 35, versículo 4. Digam aos desanimados: não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar. Ele vem para castigar os nossos inimigos. Que lindo! Li então a passagem inteira.
Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. Digam aos desanimados: não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar. Ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão e os surdos ouvirão. Uau! Como muitas pessoas se converteram! Seus olhos se abriram? Continuei no versículo 6. Os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto, e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos onde crescerão tábuas e juncos. Haverá ali uma estrada que será chamada de caminho de santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens não passarão por ele. Ali andarão somente os salvos. E eu continuei. Tive outra visão daqueles mártires acenando ramos de palmeiras e a multidão em júbilo comemorando sua vitória no céu. Versículo 10. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza, nem choro. Claire disse: após esta palavra, Ezequiel orou pedindo direção ao Espírito Santo, e abri minha Bíblia ao acaso que caiu na passagem sobre a carruagem de fogo que levou Elias para o céu. E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Lindo, simplesmente lindo. O Senhor finalizou com esta palavra. Sim, haviam razões para o atraso em junho, razões muito boas, e por causa de sua paciência e perseverança, milhares e milhares estão se convertendo e dando suas vidas para mim. Eu não finalizei com esta colheita ainda. Meus amados, eles ainda estão vindo aos milhares e sois participantes nessa safra, porque vocês escolheram apoiar o meu desejo em oração e paciência, perseverança. Portanto, não vos canseis com os atrasos. Saibam que estes serão adicionados às suas contas no céu.